mais alto. Cante 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 mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. E na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Nós levantamos esse aleluia, Jesus, a Ti. Levanto uma A aleluia. todo momento, Senhor, independente das circunstâncias, Deus. Nós levantamos um altar de adoração ao Senhor. Nós levantamos esse altar de adoração a Ti, Jesus. Uma aleluia. Levanto um aleluia. Levanto uma aleluia. Na presença do inimigo. Levanto uma aleluia. Mais alto que os ruídos. Levanto uma aleluia. Canções são armas para mim. Levanto uma aleluia. O céu vem guerrear por mim. Que os céus venham guerrear por nós, Jesus. Que os céus venham guerrear por nós, Jesus. Que o céu venha guerrear por nós, Jesus. Vá na nossa frente, Jesus. Vá na nossa frente, Jesus. Nessas batalhas, Senhor, vá na nossa frente, Jesus. Guerreia por nós, Jesus. Tua palavra nos diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Diz que também de nada nós teremos falta, Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti.
Jesus, debaixo das tuas asas. Perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos em ti, Jesus, nesse Deus que nunca falha. Ele nunca perdeu batalha, ele nunca perdeu uma guerra. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Jeová Jireh, Jeová Jireh, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Ele irá prover, não faltará sandálias nos seus pés, não faltará a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, não faltará a palavra do Senhor, não faltará a fé, não faltará o amor, não faltará. Espera no Senhor e acalma o seu coração, acalma o seu coração. Não andais ansiosos por coisa alguma, mas aguarda no Senhor, aguarda no Senhor. A resposta virá no meu tempo e da minha maneira, mas nada irá faltar. Você terá o suficiente, vocês terão o suficiente. Quanto mais a minha igreja é perseguida, mais ela cresce. Faltará o que o mundo pensa que falta, mas a minha presença, ela não irá faltar na minha casa. Não
Esse é o canto da tua igreja, Jesus. É a declaração deles a ti, Senhor. Nada irá roubar a nossa fé. A tempestade, nada irá roubar. Não irá roubar. Enche, meu Deus. A igreja aplauda o Senhor. Obrigada, Jesus. Que o Senhor é um Deus que nos dá o suficiente. A tua palavra nos diz que se temos o que vestir e o que comer, que venhamos estar satisfeitos. Que a tua igreja esteja satisfeita em ti, Jesus. Porque o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre, Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. A igreja pode se assentar por um momento. Paz, Senhor, meus irmãos. A palavra que eu vou ler está em Atos 20, 35. Primeiro, eu gostaria de saber se tem algum visitante hoje que visita nós pela primeira vez. Amém. Tem os irmãos ali. O que a igreja pode dizer para os irmãos? Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Essa é a casa do Pai, é a tua casa também. Seja confortável aqui, seja bem-vindo, em nome de Jesus. E lá em Atos 20, 35 diz: em tudo o que fiz, mostrarei-lhes imediatamente, trabalhando árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando que as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade é em dar do que receber. Amém? Aquele que Paulo está dizendo para nós, que nós somos uma igreja, verdade? Nós somos membros da igreja, uma família, nós devemos ajudar uns aos outros, na verdade. Isso ainda citou em Jesus, diz: é melhor dar do que receber. Isso, na verdade, Jesus já deu para nós, né? Já abençoou com o seu trabalho, já abençoou a nossa vida. Ele pede somente uma pequena porção, né, que devemos devolver a Ele. Que nossa igreja seja, estão precisando da reforma, que o missionário que está ali pode, sim, Pai, que está fazendo falta para ele, que você pode sim ajudar ele com o seu coração agradável, com o seu coração que agrada a Deus, na verdade. Para nós queremos dizer que isso é nosso dever, né? Deus tem abençoado tanto ricamente, na verdade, que Ele pede somente uma porção, que você seja generoso nessa noite, que, meio que Jesus disse, melhor é dar do que receber. Feliz é o homem que dá, na verdade, que é melhor receber. Na natureza humana é diferente, né? Só quer receber. É melhor receber do que dar, na verdade. Mas para Jesus é diferente. Então, vamos fazer a diferença nessa noite. Traz o seu dízimo, sua oferta. Amém? Vamos orar então. Vamos levantar. Que podemos agradecer pela sua bondade. Que sabemos que somos uma igreja feliz, né? Que podemos dar ao Senhor Jesus. Que a igreja cresça. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. E agradecemos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem, Senhor, nós temos gratidão de devolver essa pequena porção, Senhor, que o Senhor nos deu. Sabendo que o Senhor tem nos abençoado ricamente, meu Deus. Sabemos, Senhor, que a nossa casa está sempre farta, Senhor. E nós queremos, Senhor, agradecer por tudo, Senhor. Pela graça, pela tua misericórdia, Senhor, que nos alcança cada dia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos esse dia de oferta. Que o Senhor esteja abençoando cada vida, Senhor, que pôde aqui hoje contribuir, Senhor. Pai, sabemos que o teu reino possa crescer,
Pai, em nome de Jesus que eu agradeço por tudo. Amém, Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção, vai acabar, mas a tua então vou levantar as minhas mãos em louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma nação, me render a ti, minha adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos em louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois
pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Diga mais uma vez, então eu vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar mais um aplauso igual esse para o Senhor? O mais forte que você puder. Mais forte ainda, porque é para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós louvamos o Teu nome nesse domingo. Esse dia que o Senhor nos deu hoje pela manhã aqui, aprendendo a Tua palavra. À tarde nós tivemos um tempo tão bom. E agora aqui para reunidos novamente. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por esse cuidado, por esse carinho que o Senhor tem com a Tua igreja, Pai, com a Tua noiva, que somos nós. Muito obrigado, Deus vivo, Deus eterno, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Pode sentar, em nome de Jesus. Hoje a minha esposa chegou ontem, né? Está aqui. E hoje o nosso filho está fazendo aniversário. Ela chegou aqui no dia do aniversário do nosso filho. Meu filho caçulinha está fazendo 30 anos. Depois da manhã minha filha faz aniversário também. E está arriscado nem nascer no dia do aniversário dela, hein? Que legal. Deus é muito maravilhoso, irmãos. Amém? Graça e paz. Shalom. Os irmãos lembram do shalom? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Amém? Shalom na nossa vida, na nossa casa. Nós precisamos disso, irmão, dessa palavra dentro da nossa casa. O mundo vive um mundo tão conturbado, independente se Estados Unidos, se Brasil, cada um com as suas fadigas, né? O povo não sabe para onde vai, está desnorteado. Mas Jesus é o nosso norte. Jesus nos norteia, nos indica. Jesus nos sustenta. Amém? Lá em Israel, tem uma prática muito bonita quando vai ter um casamento. Eu estava falando de gente hoje que ia se casar, e eu lembrei de João, capítulo 14, que fala assim: não se turbe o vosso coração. 14:1 em diante. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar. E se eu for preparar um lugar, eu voltarei para vos buscar, para onde eu estiver, estejais vós também. O que isso tem a ver com casamento? Porque a Bíblia fala que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E Jesus está falando que Ele vai preparar um lugar. Lá em Israel, a tradição judaica, quando o casal vai se casar, os pais combinam tudo. E o noivo vai com os pais dele na casa da noiva e conhece a noiva. E ali eles fazem um compromisso diante de Deus, diante das duas famílias. E o noivo, ele vai para a casa do pai. E Jesus está falando que ele foi para o pai preparar um lugar. E o noivo lá, ele vai para a casa do pai, construir um local para ele morar. De preferência do lado direito da casa da família do pai, da família dele. E ele constrói, enquanto ele vai construindo, se preparando para casar, ele não encontra com a noiva. Mas ele tem um amigo de confiança. E ele chama esse amigo de confiança e fala assim: você sabe que eu estou noivo, que eu vou me casar?
e eu quero mandar presentes para minha noiva, e tem que ser alguém de confiança, e você, eu confio. Então, ele manda ornamentos para a noiva. E a Bíblia fala que Jesus é o noivo, ele foi preparar um lugar para a noiva ficar. Eu acho isso lindo. Assim como o noivo lá em Israel manda os presentes, os ornamentos para a noiva, Jesus deixou ornamentos para a noiva dele. Deixou o Espírito Santo. Deixou os dons do Espírito Santo. O dom da visão, o dom da cura, o dom da alegria. Hoje nós estudamos aqui hoje sobre inteligência e sabedoria. O dom da sabedoria, né? Nós nascemos inteligentes, mas a sabedoria é Deus que dá. Quem estava ministrando aqui passou um vídeo tão lindo no final da ministração dele, sobre Salomão. Que sabedoria! Tem coisas que só vêm de Deus. Só Deus pode fazer. Tem coisa que na minha e na sua vida só Deus vai trazer a direção. Só Deus vai nos dar entendimento, vai nos dar sabedoria para a gente ter vitória. E o noivo começa a mandar os ornamentos para a noiva, vai cuidando dela, de longe, né? E ele tem um amigo de confiança, né? Eu falo que esse amigo de confiança de Jesus, entre Jesus e nós, é o Espírito Santo, que está aqui, que a presença dele está aqui, é invisível, não podemos tocá-lo, mas podemos senti-lo. Amém? Irmãos, não adianta vir na igreja se a gente não crê no Espírito Santo. Não adianta um culto se a gente não crê na unção, no poder da palavra. O que a palavra pode fazer na nossa vida e através da nossa vida. A palavra de Deus, ela gera vida na nossa vida. A palavra de Deus nos liberta, nos cura. Amém? E hoje estava vendo o louvor aqui, quando falou sobre tempestade. Quantos aqui vieram hoje debaixo de uma tempestade? Debaixo de uma situação que não tem onde se apegar, onde não tem uma pessoa humana a ajudar. Mas sabe, o Espírito Santo está aqui, e Ele conhece o seu coração, e Ele vai mandar essa tempestade acalmar. A unção dEle, a presença dEle, através da unção que só Ele tem, vai fazer um milagre na nossa vida aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Deus faz isso, né? Nós, quando lemos a palavra de Deus, nós entendemos que diante dEle, diante de Deus, até a tristeza salta de alegria. Amém? Eu estou chateado, eu estou aqui, mas na hora que você sente Deus, o problema vai continuar, a situação difícil, pode até ficar mais difícil ainda, mas o seu coração vai jubilar de alegria na presença dEle. Amém? Deus tem esse poder, o Espírito Santo pode fazer isso, Ele pode fazer isso. A unção, ela tem esse poder na nossa vida, a vida daquele que crê. Nós temos que entender isso. Nós fizemos uma viagem uma vez missionária lá na igreja com os jovens e fomos para uma cidadezinha chamada Alberto Isaacson, uma roça, uma poeira. Nós viajamos de ônibus a noite inteira e você não enxergava nada, só poeira, era época de calor, uma poeira terrível. E nós chegamos naquela cidade, viajamos à noite, chegamos lá de manhãzinha e fomos para a beirada de um rio e estávamos ali orando, jejuando. E os jovens ali, todo mundo deixou o lanche dele ali para depois comer. Estávamos ali cultuando a Deus na beirada do rio. E as horas foram passando, o sol foi esquentando. E do outro lado do rio chegou um homem fazer macumba na beirada do rio. E ele chegou lá com os apetrechos dele. E aquele homem foi com uma sacola cheia dos ingredientes para ele fazer um despacho naquele lugar. E os irmãos ficam olhando aqui e falaram, deixa ele lá, vamos ficar aqui. E o rio nos separava. E ele ficou do lado de lá, a gente do lado de cá. E nós temos o culto, ficamos ali até meio-dia mais ou menos. E comemos ali o que tínhamos para comer. E fomos a pé para o centro da cidade. E fizemos uma roda ali para começar o evangelismo. Era 13h mais ou menos, um sol quente. E em frente a um bar. E nós fizemos a roda e começamos a cantar um hino. Não tinha energia elétrica, então era no violão e no... tipo um bumbo, né? E ficamos ali, mas era uma alegria naquele lugar. E chegou o padre daquela cidade, um padre espanhol, grandão, maior do que eu. Sempre eu passo por isso, alguém maior do que eu. E eu não sou pequeno, né? E aquele homem chegou e falou para mim assim, você que é o líder aí? Eu ainda falei com ele, não, o líder aqui é Jesus. Ele falou, não, estou falando sério. Eu falei, é sério. Ele falou comigo assim, eu vi que ele era um padre.
Ele falou, você tem 10 minutos para ir embora daqui. 10 minutos, junta a sua turma e vai embora. E cronometrou, mostrou o relógio para mim, 10 minutos. E eu temi, eu tive medo. Eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? Nós viemos aqui para evangelizar, e no primeiro culto, no primeiro hino que estávamos tocando, ninguém tinha pregado ainda, esse padre chegou, e nós ficamos 10 minutos, uma irmã deu uma palavra, e ela falou de cura. E o padre falou comigo assim, seus 10 minutos venceram. E eu falei assim, nós vamos ter que ir embora. E agora? Que vergonha. O ônibus lá, falei, vamos entrar no ônibus, arrumar tudo de novo, vamos embora. O padre numa cidade igual essa aqui, ele manda e desmanda. Pode acontecer alguma coisa, eu criei um tumulto na minha mente, fiquei apavorado, angustiado, e chegou uma irmã, uma senhorinha que tinha ido com a gente, ela falou assim comigo, pastor, quando tem unção, a unção desfaz o mal. Eu sei disso, mas na hora que a gente precisa é muito difícil, irmãos. Na hora que a gente tem que praticar essa unção que Deus dá para a igreja, dá para mim, dá para você, a gente treme nas bases. Eu estava tremendo. E aquela irmã, pastor, não vamos embora, não vamos embora, não vamos embora. E o padre me olhando, eu com medo dele fazer uma coisa pior. Nesse meio tempo, aquele macumbeiro que estava lá no Rio chegou, de muleta, ele não tinha mobilidade nas pernas, andando com muita dificuldade, com a camisa aberta, e no peito dele, um tanto de coisa que macumbeiro usa. Ele virou para mim e falou, senhor pastor, se esse Deus de vocês aí me curar, eu vou converter, eu vou ser crente também. Eu falei, o que eu falo? O que eu faço? Eu não respondi nada para ele. Ele repetiu, se ele me curar, eu vou ser crente de novo. Aí essa irmãzinha que falou sobre a unção, ela chegou no assunto, né? Essas irmãs ousadas. Essa irmã faz falta em qualquer lugar. Falou assim, pastor, ora por ela. E eu assim, não vou orar. Ora por ela. Pastor, o senhor tem unção para isso. A unção quebra o mal. E o padre me olhando. E eu pensei comigo, então vou fazer uma oração aqui de 30 segundos e vamos embora. E na hora que eu comecei a orar por ele, baixinho, os irmãos chegaram para orar. E essa irmã, no que estava, e começava a dar aleluia alto, glória a Deus alto. E eu fiquei assim, meu Deus, vai dar problema. Eu orando e pensando no problema. Você já fez isso? Eu orando na incredulidade. Falei, vou fechar o olho aqui e vou orar. Aconteça o que acontecer. E fechei os olhos para não ver o padre na minha frente, que estava causando terror em mim. E comecei a orar, e os irmãos entraram na unção, eu sentia unção naquele lugar, naquela praça que só tinha poeira, e nós começamos a orar, aquele barulho gostoso de oração, envolveu todo mundo, e eu com os olhos, eu não queria abrir os olhos, com os olhos fechados, eu comecei com os olhos fechados, e eu vi uma sombra na minha frente, que subia e descia, e o povo gritando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Na hora que eu abri o olho, Deus tinha curado aquele macumbeiro. Ele jogou a muleta fora e ele pulava numa alegria, ele mesmo tirou do pescoço aqueles símbolos de macumbaria, aquelas coisas todas, e a irmã virou para mim e falou, não falei, pastor, que a unção resolve? Eu falei, eu lembrei do padre. Na hora que eu procurei o padre sumiu. Aí nós voltamos, fizemos ali um culto de mais de 2 horas na rua, e aquele homem, aquele macumbeiro, ele era muito respeitado, porque era um homem temido, e muita gente veio ver ele ali naquela roda de crente. E muitas pessoas se converteram aquele dia. E aquele homem, ex-macumbeiro, chegou para mim e falou assim, pastor, vamos na minha casa. Lá tem um centro espírita, ora lá. E nós juntamos todo mundo dentro do ônibus e fomos para lá, na estradinha que o ônibus quase não passava. E chegamos lá e oramos. E os irmãos jovens, né, assim, pegava tudo e juntava, jogava fora, quebrava, punha fogo, e a mulher daquele homem veio, converteu, e nós fomos para uma cidade do lado, que se chama, obrigadão, querido, uma cidade vizinha, chamada Martil Campos, no leste de Minas, e lá tinha uma igreja, e nós fomos para essa igreja, e esse irmão foi para lá, eu apresentei ele para o pastor local lá, isso já tem muito tempo, né? Eu encontrei com um pastor de lá, que chama-se Allan Kardec, o nome do pastor. Olha o nome, né? E esse pastor falou, olha, aquele irmão Geraldo, ele é o melhor diácono que eu tenho lá na igreja.
converteu ele, a família, o testemunho dele levou um tanto de gente para a igreja, por causa da unção, irmãos. Talvez você está com um problema aí, sabe? Humano, problema espiritual, problema físico, problema jurídico, problema emocional, problema no casamento, problema, X problemas, cada um na sua realidade, no seu jeito de viver, independentemente da idade, uma situação difícil, sabe? Quando a gente busca a unção de Deus, quando a gente busca a presença de Deus, as coisas tomam o seu lugar, as coisas mudam. Deus faz isso na nossa vida. A Bíblia fala, nós vamos ler esse versículo aqui no capítulo 10 de Isaías, verso 27. A unção, ela quebra o jugo. Isaías capítulo 10, verso 27. Isaías 10, 27. Até o capítulo 39 de Isaías, o povo de Deus era muito perseguido. Era muito perseguido. A idolatria, a Síria estava atacando Israel, oprimindo Israel, fazendo deles escravos. Israel vivia debaixo desse jugo, vivia debaixo dessa situação. Era terrível. E essa situação difícil pode causar duas coisas na vida de um crente. Ou ele fica firme e forte, ou ele esfria. Quando você é provado, quando você é atribulado, quando as coisas não estão bem, muitos de nós esfriamos, a nossa fé diminui, a nossa esperança acaba, e a gente não tem força para orar, a gente não tem força para jejuar, não tem força para buscar a Deus, lê a Bíblia, lê a palavra, mas não crê naquilo que está orando. Ou pode ter um efeito contrário também. Na hora da situação difícil, você se apega, você busca a Deus e Deus te dá a vitória. Mas aqui no caso do povo de Israel, o povo esfriou, o povo ficou incrédulo, mas no meio deles tinha alguns ali remanescentes que permaneceram na fé, que choravam, que criam que Deus ia fazer alguma coisa. Era um momento na vida do profeta Isaías de um divisor de águas. E ser profeta na hora que está tudo dando certo é muito bom, mas ser profeta na hora que está tudo dando errado é duro demais. É muito difícil. Isaías estava enfrentando aquela situação, mas Deus fala ao coração de Isaías. Deus vê aquele povo, no meio daquela multidão, daquele povo todo de Israel, tinha ali uma turma que estava esperando a solução de Deus, que cria que Deus ia fazer alguma coisa. E nós vivemos assim hoje, irmãos, crendo que o amanhã pertence a Deus, e que amanhã é outro dia, e que talvez antes de chegar o amanhã, Deus vai fazer algo hoje na nossa vida ainda. Nós temos que crer, dormir crendo e acordar crendo que Deus, a mão dele está sobre a nossa vida, que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Diante dele até a tristeza salta de alegria. Amém? Eu estou triste, eu estou oprimido. Olha, põe essa tristeza, expõe ela para Deus. Deus já sabe, mas tem hora que você tem que abrir a boca e falar: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Deus, muda a minha vida, muda a minha história. E Deus muda. Talvez a gente quer que Deus muda fisicamente. Você acha que Deus vai mudar te dando um dinheiro? Um dia Pedro chegou perto de Jesus e falou: Senhor, estão cobrando o nosso imposto aí, me dá o dinheiro para me pagar. Jesus não tinha. Mas Jesus deu a receita para Pedro. Pedro, pega a sua varinha, pega uma vara de pescar, vai no mar e pesca um peixe. Tudo bem. Pedro era bom nisso. Abre a boca do peixe. Lá vai ter o dinheiro para pagar o meu imposto e o seu. Ô, irmãos, loucura. Talvez a gente quer que Deus, na hora que a gente chegar em casa, abrir o portão, tem um pacotão de dólares assim, para resolver a nossa vida. Mas Deus quer fazer algo muito maior do que isso na nossa vida. Pedro foi buscar dinheiro. E Deus ensinou Pedro a crer no milagre. Como que Pedro podia imaginar pescar um peixe e dentro da boca de um peixe, como que aquela moeda, o estáter, foi parar dentro da boca de um peixe? Pedro deixou de saber, ele obedeceu à unção. O Deus da unção, o Deus que tudo pode. De repente você está esperando uma solução diante do seu entendimento, diante da lógica humana, mas Deus não é lógico. Deus, Ele é Deus, Ele pode fazer tudo acontecer. Ele fala para a gente: se você tiver uma fezinha, uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dar ordem para o monte, ele vai se comover do lugar dele.
Sabe, tudo é possível para a vida daquele que crê. E Deus está trazendo a igreja para esse momento de crer no milagre, de crer numa provisão, de crer no impossível, que o possível a gente entende, irmãos. A gente sabe, se a gente abrir a torneira ali, vai sair um canudinho de água. Mas se Deus mandar você tirar água da rocha, como é que vai ser? As coisas caminham para ficar mais difíceis ainda. Independente do estado financeiro, independente de qualquer coisa, vai arrochando, vai apertando. Mas a Bíblia fala que o Senhor vai estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos tempos, dos séculos, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus fala assim: naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Essa tradução fala assim, a minha tradução fala assim: o jugo será quebrado pela unção. Unção é óleo. Gordo, ele lembra de gordura, é a mesma coisa. O jugo será quebrado por causa da unção, por causa da gordura. Os bois, hoje, acho que não tem lugar, talvez lá no Brasil tenha algum lugar que use isso, né? Arar a terra, eles usavam 2 bois, e eles punham uma peça de madeira que juntava os 2 bois, e amarravam um arado. Hoje o tratorzinho que puxa, mas antes era o boi. Amarrava o arado naqueles 2 bois, e eles com aquele jugo no pescoço, arrastavam aquele arado pesado. E eles colocavam sempre um boi mais velho junto com o mais novo, para o boi mais novo aprender com o mais velho. Está na hora dos mais velhos ensinar alguma coisa para os mais novos, né? Os mais velhos na fé. E aquele boi, ele ia com o tempo, ele ia comendo e engordando, o mais velho. Então, a gordura dele quebrava aquele jugo, aquela peça de madeira. Por isso que Jesus usa esse exemplo, que a gordura quebra o jugo. O que é o jugo? Jugo é aquilo que nos domina. Jugo é aquilo que quer nos direcionar. Jugo é aquilo que tira a nossa direção. Nós vamos andar de acordo com o que o jugo nos guiar. Né? Vai um homem lá atrás, ele puxa uma corda para a esquerda, puxa uma corda para a direita, e aquele jugo vai movendo, vai guiando aqueles bois tão fortes. Se os bois soubessem a força que tinha, eles saíam arrastando tudo e quebrava aquele jugo e pronto. Mas ele sofre muito tempo por causa do jugo. Já imaginou? Só fica livre do jugo depois de muito tempo que ele cresce, que ele engorda, aí o jugo quebra, trinca, eles tira aquele boi velho, aquele novo já aprendeu e põe um mais novo ali para andar naquele lugar. E às vezes o sistema do mundo hoje quer nos colocar um jugo, quer nos direcionar. Nós vivemos aqui na terra, irmãos, temos que nos submeter, tem leis para ser cumprida. Aqui nos Estados Unidos você tem que cumprir muitas coisas para não sair fora da regra, né? Para não dar problema para você. Como no nosso país tem, ainda mais no meu país agora, no nosso país, no Brasil, tem tanta coisa que eu não concordo, que eu não queria fazer, mas é lei. Mas é difícil. Mas a gente, querido, a gente tem que olhar para Deus. A gente tem que olhar que Deus vai trazer uma solução. Nós temos que crer que Deus vai estender as mãos dele, está estendendo já as mãos para a noiva do Filho de Jesus, e as coisas vão acontecer. Eu vou para o Pai, mas eu vou preparar um lugar. Nosso lugar já está preparado. Quando Jesus estava para morrer, ele falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o meu Espírito Santo. A igreja tem que voltar a viver aquilo que o Espírito Santo tem para a igreja. Nós temos que ser revestidos, temos que ser batizados nesse Espírito. A palavra batismo, ela vem do latim baptismo, que significa mergulho. Nós temos que mergulhar nesse Espírito. Por isso que quando batizamos nas águas, somos mergulhados nas águas. Então, quando queremos o Espírito Santo, tem que sermos mergulhados no Espírito Santo. E Deus quer fazer isso. Deus quer tirar a dureza do coração de dentro de nós. A incredulidade, o legalismo, a idolatria, o calculista. Sabe, aquele crente que é calculista, não, eu vou se o irmão for. Querido, se entrega. Você vai ser o primeiro. Não importa, eu quero, eu vou, eu recebo, no nome santo de Jesus. A unção, vamos ler de novo aqui, vou ler na minha tradução aqui. Naquele dia, o peso dele será tirado dos ombros de vocês. O peso do povo da Síria que estava aprisionando o povo de Israel.
O peso dele será tirado do ombro de vocês. O jugo dele será removido do pescoço de vocês. O jugo será despedaçado por causa da gordura, por causa do óleo. Será despedaçado. Parafraseando isso para a nossa realidade, para a nossa atualidade, para a igreja, essa gordura que fala da unção. A igreja precisa da unção do Espírito Santo para poder vencer. Nós não vamos vencer apenas no raciocínio, na inteligência. Temos que agir com raciocínio, com trepidez, com inteligência. É o natural, mas a unção leva a gente para o sobrenatural. Amém? Leva a gente a crer no milagre, a esperar que o Deus que abriu o mar, o Deus que multiplicou pão e peixe para uma multidão, é o mesmo Deus que nós servimos. Nós cremos nisso, nós temos que crer nisso, irmãos. A igreja não tem outra opção. Ah, mas Deus me deu livre-arbítrio. Use esse lindo livre-arbítrio que Deus te deu para crer na palavra dEle. Que maravilha! Ai de nós se não for a palavra dEle nestes dias. Até eu vou enterrar meu quarto neto. Toda a pregação que eu falo isso agora. Daqui uns dias nasce, daqui umas horas talvez. E eu fico pensando assim, meu Deus, a Bíblia fala que o homem sábio, ele ajunta tesouros para os filhos dos seus filhos. Que tesouro que é esse? Mas que sabedoria que é essa? Eu não nasci sábio, mas Deus me dá sabedoria. Então eu tenho que preparar minha vida para criar meus filhos. E tenho que preparar minha vida para os filhos dos meus filhos. Que bom eu viver isso. E se Jesus não voltar em breve, eu vou ver meus filhos, os filhos dos meus filhos, os filhos dos filhos dos meus filhos. O homem sabe, você e eu, querido, vamos, preparar o caminho para essa nova geração que está chegando. A escola dominical aqui é linda, viu? Né? As crianças vêm aqui em cima e falam alguma coisa, repetem um versículo, falam o que elas aprenderam na escola. Isso é preparar essa geração. Eu tenho 63 anos. Eu não sei o que eu vou enfrentar, quantos anos eu vou viver. Eu queria viver até uns 90, se Jesus deixasse, se ele não voltar antes. Mas, querido, o que eu vou enfrentar daqui 10 anos? O que minhas netas, o meu netinho, o neném que vai nascer ali, vai enfrentar daqui quando tiver jovem, 20 anos? Meu Deus! A unção daqui 20 anos sobre a igreja tem que ser muito maior do que hoje. Você já viu, já percebeu, irmãos? Confesse aí com seus botões, que você às vezes fica nervoso, fácil, no trânsito. Outro dia minha filha estava dirigindo, né? Um cara buzinou lá, que eu não sei de onde que ele apareceu, e mostrou o dedo para nós. E nós olhamos assim, olhamos um para o outro, falei, para que isso? O cara agitado. Mas eu falei para ela, o diabo quer que a gente entra nessa aí, ó. O trânsito é um lugar para testar o crente. Se é fechado, eu vou descontar. E acelera atrás, e xinga, e pá. Não é por aí, não. Você tem a unção. A unção quebra a maldição. A unção quebra o jugo. A unção quebra aquilo que está querendo ter poder sobre a sua vida. A unção quebra o jugo, aquilo que quer te dominar, aquilo que quer te guiar. Quem nos guia é o Senhor, é a palavra dEle. Amém? Deus é esse Deus maravilhoso. Uma vez, Pedro, no capítulo de Lucas, capítulo 22, deixa eu olhar, versículo 50, se eu não me engano, meu irmão. Lucas 22, 50. Jesus ia ser preso. Foi traído e pegaram alguns soldados ali. Isso mesmo, obrigado, querido. E foram lá e cercaram Jesus. E Judas fala para eles assim, olha, aquele que eu beijar, esse é o mestre, é eles que vocês vão prender. É ele que é o Salvador. É ele, Judas, irmãos, um dos discípulos. Judas estava no culto todo dia com Jesus. Judas estava na Santa Ceia com Jesus. Judas viu milagres e milagres acontecendo. E Judas agora, por causa de uma grana, de um dinheiro, ele traz Jesus com um beijo. Um gesto de carinho, um gesto de amizade. E Judas vai ali, beija Jesus, o soldado cerca Jesus para prendê-lo.
E Pedro estava lá. Sempre Pedro assim, né? Judas traiu Jesus, Pedro também traiu. Só que Pedro arrependeu. Diferente. E Pedro, a Bíblia fala que quando prenderam Jesus, Pedro andava armado, né? Andava armado, Pedro. Podia andar com espada naquela época, né? Pedro tira a espada do cinto e dá uma cepada com a espada moladinha no soldado chamado Malco. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E esse era Pedro. No outro evangelho fala exatamente que era Pedro. E a orelha caiu no chão. E aquele soldado, ele era filho de um sacerdote. Mas o que um filho de sacerdote estava fazendo ali, prendendo Jesus? Ele estava no exército. Ele estava servindo o exército ali, e a ordem era prender Jesus, ele tinha que cumprir aquela ordem. Então ele foi. E ele estava ali na roda, e Pedro arranca a espada e arranca a orelha de Malco. Malco, irmãos, ele estava na escola de sacerdote. O pai dele era sacerdote, ele ia substituir o pai dele. Malco era um servo de Deus, e estava ali. Tem hora que Deus permite você ir em um lugar que alguém pode falar assim, mas ali não era um lugar para um crente ficar. Tem lugar que crente não deve ir mesmo, não. Mas tem lugar que Deus te leva para acontecer alguma coisa. E a Bíblia fala que foi a orelha direita. E o sonho do pai de Malco era que o filho o substituísse na hora certa. A tradição era essa, quando o pai jubilava, aposentava, o filho mais velho substituía o pai. E Malco era o substituto do pai. E faltavam 6 meses, você lê na palavra, que Malco ia ser o substituto do pai em 6 meses. Mas a pessoa, para ser sacerdote, ela não podia ter problema nenhum de saúde. Ele tinha que enxergar bem, ele tinha que ter as pernas boas, os pés bons, as mãos boas, a boca perfeita, o nariz perfeito. Ele podia até faltar uma orelha, mas podia faltar a orelha esquerda. E Pedro arrancou a orelha direita. Ele não podia faltar a orelha direita. Então Malco ali, quando perdeu a orelha direita, o sonho dele acabou. O sonho da família, o projeto do pai acabou. Querido, eu quero trazer isso para a nossa vida e Deus vai encher seu coração de esperança. Tem quanta coisa que já deu errado na sua vida, ou está dando errado, e você acha que não vai acontecer mais. Você acha que não vai se repetir mais. Mas a Bíblia fala que Jesus estava ali, irmãos. Jesus é a unção, e a unção ela quebra o jugo. A unção, ela desfaz o mal na nossa vida. A Bíblia fala, você vai ver no texto, que Jesus pega a orelha que caiu no chão e coloca no lugar, no lado direito, né? Jesus cola a orelha no mesmo lugar, sem cicatriz, sem marca, sem nada. Então, Malco que viu ali a esperança dele no chão, Malco que viu ali a expectativa dele, acabou. Como que poderia ele ser sacerdote se faltava a orelha direita? E não podia faltar a orelha direita. Tem coisa na nossa vida que não vai dar mais, e agora? Acabou a minha esperança. Vou falar uma coisa que talvez é prática, e muitos aqui sonham com isso. Hoje eu estava conversando com alguém aqui. Falar, eu não tenho um documento, e agora está mais difícil, e agora eu não sei como que vai acontecer, né? E isso traz uma fadiga. Eu quero te falar que a presença de Deus, querido, Deus não vai burlar a lei, Deus não precisa disso, mas Deus faz o sol parar, por causa de um crente. Ele faz isso, Ele tem esse poder. Jesus tem esse poder de fazer o mar abrir só para você passar. Deus não age para a multidão, você é individual para Ele age na multidão também, lógico, mas você é você, não tem ninguém repetido. A sua digital é uma só. Você é o único para Deus, e Deus te ama, porque você é você para Ele. Sabe? Então agora Malco, que achou que acabou a minha esperança, acabou a minha carreira, acabou a minha fé. Mas Jesus estava lá. Mas Jesus está aqui. E a unção, ela desfaz aquilo que o inimigo projetou para você. Jesus coloca... Acho que olhou para Malco e falou, vai ser sacerdote, vai. E Malco enche de esperança de novo. Eu quero te falar que o Espírito Santo hoje vai encher o seu coração de esperança de novo. Lá na igreja, tinha uma irmã, a Marley.
ela era doida para casar. E a idade passando. E a idade passando. Ela tinha um filho, já rapaz, adulto. E ela fala, eu sou mãe solteira, e agora ninguém vai querer casar comigo. E ela desesperada para casar. E a minha esposa chamou umas irmãs lá, nós vamos fazer um jejum por ela. Fizeram um voto de não comer açúcar, nada doce, durante quanto tempo? Só ia voltar a comer açúcar doce no dia que ela casasse. Eu virei para ela e falei assim, minha filha, faz isso não, essa menina não vai casar não. E eu olhava para a Marli assim e falava, ninguém vai querer casar com ela não, ela era muito difícil, ela era muito chata. Ninguém aguenta uma mulher dessa não. E ela falou, pastor, ainda tem um filho. Eu falei, pois é, está mais difícil ainda. E tal. Um dia caiu um bonitão lá na igreja de paraquedas. Puf. E aquele rapaz do louvor, canta bonito, crente. E ele chegou perto de mim e falou assim, pastor, se eu estiver errado, me repreende. Eu falei, fala, meu filho, eu não tiro a Marley da cabeça. Eu falei assim, yes. Sabe aquele crente fofoqueiro? Foi eu. Fui no Marley, aquele rapaz, está querendo namorar com você. Um ano e meio depois, né? Que é isso, pastor? Eu não quero, não. E pôs 1000 dificuldades no rapaz. Mas a unção, ela muda tudo. Quando Deus está na coisa, irmãos, é diferente. Quando Deus está na coisa, Ele traz a existência às coisas que não existem mais. E a gente orando por eles, e o Anderson orando, chama Anderson. Um dia, numa quarta-feira, no culto de quarta-feira, eu cheguei lá no culto, ela estava igual o Nick e a Jéssica ali, coladinha no rapaz. Eu olhei assim e falei, uai, você não queria? Aí eu entreguei ela quentinho para ele. Ela prometeu para mim que você não era o cara da vida dela. E está lá, já tem uma filha de 12 anos, e feliz, cheio do Espírito Santo de Deus. A unção, ela restaura o seu sonho perdido. Aquela coisa que você deseja, mas não está no seu alcance. Mas está no alcance de Deus. Ou melhor, está nas mãos de Deus. Marcos capítulo 5, conta a história de uma mulher, que a gente não sabe o nome dela, que tinha um fluxo de sangue, e de Jairo, um homem muito rico. E a Bíblia fala que aquela mulher, ela gastou o dinheiro todo dela, com os médicos, com a medicina da época, para ser curado daquela hemorragia. 12 anos perdendo sangue. Uma anemia, devia ser magrelinha, e aquele mal não curava. Todo o recurso que ela tinha, que a família tinha, eles gastaram para curá-la, e ela não foi curada. E naquela época, a pessoa que estava na situação que ela estava, era considerada imunda, e era colocada fora da cidade. Problema da família, problema dela, ela foi colocada fora da cidade, isolada. Mas a Bíblia fala que ela ouviu falar da fama de Jesus. Eu acho engraçado que usa esse termo. Ela ouviu falar da fama que Jesus tinha. Você já ouviu falar da fama de Jesus? Que Ele salva, aleluia. Ele cura, Ele liberta, Ele faz o impossível, Ele transforma a maldição em bênção, Ele perdoa nossos pecados, como Ele falou para Isaías, arranca a nossa transgressão, Ele nos dá a vitória. Mas como que é isso? Irmãos, não tem explicação. O Evangelho, quanto maior ele fica, mais sem entender, às vezes a gente fica também. Que o poder de Deus não se escreve. Em Êxodo 20 fala que tem milagres que só a Deus cabe entender, que nós nunca vamos entender. Sabe, a nossa razão tem limite, o poder de Deus não. Você está aqui, é pela misericórdia de Deus. Outro dia eu falei isso aqui, você lembra de onde Deus tirou você? Onde você nasceu, onde você foi criado, o que você poderia ser na sua vida e não foi? Ô irmãos, eu vou só falar aqui, não vou explicar. Eu era da idade da minha neta, 5 para 6 anos de idade. Meu pai era alcoólatra, ele mandava eu buscar bebida para ele. Ele me dava uma garrafinha, tipo assim, se fosse hoje lá no Brasil, busca R$5 de pinga, de 51. Aí teve um dia que ele falou, mistura com groselha. Groselha é uma bebida vermelha, cheirosa, doce.
E eu comprava bebida pinga misturada com a groselha. E aquele cheiro era muito gostoso da groselha. Groselha acho que é uma fruta que chama groselha, né? Vermelhinha. E teve um dia que eu provei. Achei forte. Mas todo dia eu ia, umas 2 ou 3 vezes por dia, buscar essa bebida para o meu pai. Ele bebia em casa. E umas 3 vezes por dia eu dava uma goladinha. Eu com 5 para 6 anos, irmãos. E tal, eu com 5 para 6 anos, eu fui acostumando com o gosto daquela bebida. E teve um dia que o cara que estava pondo assim, eu falei para ele, capricha aí para o meu pai, ele pôs a mais. E aquele tanto que ele pôs a mais, eu bebi. Bebi com 5 para 6 anos, fiquei alterado. Cheguei lá em casa vermelho. Cheguei lá em casa assim, estranho, né? Uma criança. Cheguei lá em casa, grogue. E minha mãe olhou para mim e falou, o que foi? Eu falei, o que foi o quê, mãe? Deixa eu cheirar sua boca. Cheirou minha boca e viu o cheiro do álcool. Tomei uma surra. Minha mãe dava colher de chá, não. 6 filhos. Chamou meu pai, eu lembro do meu pai chorando. O sermão que a minha mãe deu nele. Mas meu pai, alcoólatra, no outro dia estava bebendo de novo. E minha mãe falou assim, eu vou pedir para Deus te livrar disso. E eu cresci. Fui trabalhar com 13, 14 anos e voltei a beber de novo com 13, 14 anos e bebia muito. Mas aos 21 anos eu encontrei Jesus. Aliás, eu não encontrei Jesus. Jesus me encontrou. E Jesus me pegou, me resgatou. Eu fui para o culto, oraram para mim lá no culto. Eu comia cigarro dentro da meia, escondido. E cheguei perto do lado da minha casa tinha um bar. Eu entrar no bar e falei, não, agora eu sou crente. Entrei para casa. E eu falei assim, como que eu vou parar de beber e de fumar agora? A unção quebrou o jugo na minha vida. Nunca mais, tem 42 anos, pus um cigarro, pus um copo de vinho na boca. Nem vinho eu tomo, nem cerveja, nada. Sem sacrifício. Meus irmãos bebiam perto de mim e ficavam brincando comigo com um copo de cerveja. A unção liberta. O jugo da bebida que quis me pegar com 6 anos, que quis me pegar no início da minha juventude, foi quebrado. A unção faz isso na nossa vida. E aquela mulher, irmãos, ela foi condenada à morte, a mulher do fluxo de sangue. Ela ia ficar isolada até morrer, mas ela ouviu falar da fama de Jesus, e ela falou assim, ó, se esse Jesus que eu estou ouvindo aí, que cura, se ele me curar, como é que vai ser? Mas ela tinha um grande desafio, era uma multidão andando com Jesus, e ela tinha que enfrentar aquela multidão. E ela entra na multidão, e no meio daquela multidão, no meio daquele sufoco, no meio daquele desespero, ela podia morrer no meio do caminho, pisoteada. Ela pensou com ela mesma, eu acho que ela orou no jeito dela. Ela falou assim, ó, se eu tocar na orla dele, por trás eu vou ser curada. Que oração, que determinação. Uma mulher que estava com o jugo da morte, vai morrer perdendo sangue, isolada, sem parente, sem amigo por perto. Vai sentir dor, vai sentir fome e sede até a morte, morrer à míngua. Esse era o destino dela, mas a unção fez a diferença na vida dela. Ela enfrentou aquela multidão, ela chega por detrás, ela toca na orla do manto de Jesus. E eu fico imaginando, isso aqui é pensamento meu, irmãos. Eu fico imaginando que Jesus já sabia que aquela mulher estava lá. Antes dela querer, Jesus já queria. Antes de você planejar, Jesus já planejou. Então aquela mulher estava ali no meio da multidão, mas Jesus sabia que tinha alguém ali, e era ela. Outro dia eu falei, os irmãos até riram comigo, Jesus estava andando num passo acelerado, a multidão atrás dele, ele tinha um lugar para ir, ele estava indo para a casa de Jairo, e Jairo era um cara rico, conhecido, um serviço público, muito respeitado. Jesus ia para a casa dele, mas Jesus deixou o homem rico, um homem que tinha um emprego público, um homem famoso, esperar para atender uma mulher que ninguém mal conhecia. Ele faz isso. Jesus olha para nós e nos iguala. Aí ele estava andando para a casa de Jairo, acho que ele diminuiu o passo e falou, se ela está aqui na minha retinha, agora eu vou andar bem devagarzinho para ela me alcançar. Tem hora que Jesus dá essa chance para a gente, sabe? Ele diminui assim, porque a gente é lento, e talvez a gente está doente, igual aquela mulher, e Jesus ficou fazendo hora assim, olhando para o céu, para as nuvens, e na hora que ele sentiu que ela tocou nele, ele parou, e ele vibrou, ele ficou mais alegre do que ela, porque ela não sabia que ela estava curada, e Jesus sabia que ela estava curada.
A alegria de Jesus é assim, irmãos. Antes de você ficar alegre por um milagre, Ele já está alegre no seu lugar. Porque é o prazer dele fazer isso. E ele para, aquela mulher toca nele. E ele fala assim, opa, alguém me tocou. E Pedro fala, Senhor, todos te espremem, te apertam. E o Senhor fala que alguém me tocou? Alguém me tocou porque de mim saiu. Algumas traduções falam vigor, outras poder, outras óleo. O original fala, de mim saiu o óleo da cura. O óleo, a gordura, quebra o jugo da enfermidade. E Jesus para e pergunta, quem me tocou? Aquela mulher curada, ainda não sabia que estava curada. Ela vem tremendo. E acho que ela pensou, agora Jesus vai me mandar passar a espada no pescoço, que eu não tinha esse direito de tocar nele. O mal é isso, sabe, irmãos? A gente pensa que a gente não tem direito de tocar, e tem. E Jesus fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vou te aliviar. Jesus quer que você venha. E às vezes quando não você vem, Ele vem. Ele toca, Ele resgata. E aquela mulher, foi eu, mestre, que te toquei. Então vai, minha filha, a tua fé te salvou. Ele não falou, a tua fé te curou. Porque Ele já tinha curado ela. Mas naquele ato ali, ela foi salva. Sabe, quando você entra na contramão do normal, por causa da unção, você encara o normal por causa da unção, o sobrenatural acontece na sua vida. Deus quer fazer o sobrenatural na minha casa, na minha vida, na sua casa, nas suas finanças, nos seus documentos aqui para ficar legal no país, quem não está? Mas agora o Trump está deportando, querido, Deus não tem nada com isso não. Deixa acontecer o que estiver acontecendo, você é você para Deus. Se você crê, você vai ser alcançado pelo Senhor. Deus usa o consulado, Deus usa quem for, querido, que Ele pode e Ele quer para te abençoar. Para te abençoar. Nós temos uma história com os Estados Unidos muito grande. Mas minha esposa tinha um sonho de vir morar aqui. E Deus não nos deixou vir para cá. Há quase 40 anos atrás, né? Não deixou. Não deixou. Deus nos queria lá. Que a gente pastoreasse as ovelhas lá no Brasil. Por isso estamos lá. Mas outro dia minha esposa estava falando assim, o meu sonho, Deus está cumprindo ele na vida da minha filha. E ela veio, nunca ficou um dia aqui ilegal, está certo? Nunca. E agora tem 4 presentinhos gostosos aqui, americanos, e Deus me concede a bênção de vir aqui visitar minha filha, meu genro, meus netos. 4 netos, não é qualquer um que tem 4 netos não, irmãos. O que Deus faz com a gente, né? Oi? De uma filha só, né? Não vou ter mais ainda, que tem outro irmão lá. Deus é assim, a unção quebra o jugo, a gente não pôde vir. Mas sabe, querido, nós obedecemos a Deus. E Deus trouxe minha filha, meus netos a sendo criados nesse país. Eu tenho uma alegria por isso. Eu tenho um paz no meu coração por isso. Mas lógico, eu queria estar com eles. Eu não posso estar aqui, mas eu posso vir aqui. E eles podem ir lá. Eu estava até orando para uma irmã aqui, que ela passou tanto tempo que eu não vejo minha mãe. Eu falei, você vai abraçar sua mãe. Deus vai trazer sua mãe. Ou te levar lá, né? Sabe, querido, a unção quebra o jugo. O povo de Israel estava vivendo uma vida de prisioneiros, cativo. E Deus fala para Isaías, o jugo deles está sobre o pescoço de vocês, será quebrado por causa da unção. A igreja, irmãos, milita, falei certo aqui, milita nesse mundo, mas nós recebemos as coisas que vêm do Senhor. Tem lei, tem imposto, tem que suar, tem que trabalhar, né? Tem que respeitar, mas você tem a unção que faz a diferença na nossa vida, no nome santo e eterno de Jesus. Deus faz isso. A unção, ela quebra o jugo. O jugo é o sistema, é a religiosidade, é a aparência, é o orgulho, é aquilo que quer tomar o lugar de Deus na nossa vida, quer nos direcionar. E Deus está tirando, né? Vamos abrir nossa Bíblia
Mateus, põe no telão, meu querido. Mateus 11, 28. Hoje eu não vou passar da hora. Mateus 11, 28. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendem de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Deus está tirando o jugo do homem, o jugo que o inferno quer colocar, o jugo que o sistema quer colocar em nós, e colocando, tomem o meu jugo que é suave, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus não quer que a gente viva no sufoco, não, querido. A coisa está apertada, parece que ser crente vai ser um absurdo agora. Não, vai ser a melhor coisa que tem. Ser um crente genuíno, um crente que serve a Deus com alegria, um crente apaixonado pelo Senhor. O crente que não tem medo, porque Deus é a sua força, é a sua fortaleza, é seu esconderijo secreto. Deus quer dar uma unção para o pai, para a mãe, para o filho, para o jovem, para a criança. Deus quer dar uma unção específica para a igreja sobressair nesses dias difíceis. Os dias são maus, e cada dia mais apertado vai ficar. Mas quem tem Deus no seu coração, vai ter uma direção nova. Amém? A gente pega o celular, né, e fala assim, vamos tirar uma selfie. Vai todo mundo para trás assim, né? Nós vamos parar de tirar foto para trás. Vamos tirar para frente. Vamos fotografar o nosso futuro e vamos para ele. Sabe onde é o nosso futuro? Onde Deus já decretou a nossa vitória. No nome de Jesus. Deus quer nos abençoar. Deus quer abençoar a igreja. Quer não, Ele está abençoando a igreja. No nome santo de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Você vai testemunhar aqui daqui uns dias. Do nada você vai acordar de madrugada e vai orar. Ah, mas eu nunca fiz isso? Então seus dias estão contados. Deus vai colocar desejo no seu coração de buscá-lo pelas madrugadas. No trânsito dirigindo, trabalhando lá, fazendo rufo, não é isso? Se você vai estar orando no culto da quarta-feira, terça-feira de manhãzinha, seja qual hora que for, na hora do almoço, na sua casa fazendo café, você vai sentir tanta presença de Deus. Sabe, você vai vir para o culto transbordando. Imagina como que vai ser o culto. Ô irmãos, mas isso, pastor, é fácil falar. Deus quer fazer isso, irmãos. Deus quer trazer um avivamento, uma restauração na igreja, que vai durar até o arrebatamento. Jesus foi preparar o lugar, para que onde ele estiver, Ele vai voltar para nos buscar. Amém? Isso é uma alegria a gente saber que vamos morar eternamente com o Senhor. Você pode ficar de pé? Nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Termina 8 horas mesmo, né? Glória a Deus. Eu vou orar. E meu coração está ardendo aqui, irmãos. Que eu sei que Deus te abençoou. Eu sei que você vai ter um domingo para segunda. Uma noite muito maravilhosa. Uma segunda-feira de vitória. Em todos os níveis da sua vida, em todos os segmentos. Põe sua mão no coração. Pai querido, eu oro em nome do Senhor Jesus. Tua palavra fala que a tua unção, que é a tua presença, ela quebra o jugo que o mundo coloca no nosso pescoço, o jugo que o diabo coloca no nosso pescoço, o jugo que até nós mesmos colocamos no nosso pescoço, Pai. Mas a tua unção, Pai, ela nos liberta, ela quebra o jugo, e a tua palavra fala para a gente largar esse fardo, e pegar o teu que é suave, o Senhor que é manso, o Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra. Pai, nós adoramos o teu nome. E eu quero orar por cada irmão aqui, abençoando a vida de cada um, juntamente com a família de cada um aqui. Em nome de Jesus, ó Pai. Que essa unção comece lá em casa, na casa de cada um.
o marido com a esposa, os pais, os filhos dos pais, os irmãos biológicos e a igreja toda, Pai, desfrutando dessa unção que despedaça o jugo. Nós vamos ver, Pai, o milagre do filho voltando, do marido voltando, o marido reconciliando, a esposa da mesma forma, pessoas que a gente ora por elas, que parece que não está dando certo, e o Senhor vai resgatá-las, todas, uma por uma, em nome de Jesus, ó Pai. Esses bancos vazios aqui, Pai, serão poucos, em nome de Jesus. Antes do louvor começar, que vai ter um louvor ainda, eu quero perguntar, se tem alguém aqui hoje, que quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus. Se tem, levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Se tem alguém que está desviado dos caminhos do Senhor, alguém que não está congregando em lugar nenhum, mas hoje quer voltar para Jesus, eu quero te abençoar. A igreja vai orar por você. Se tem alguém, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pode ministrar, irmã. Que o Senhor venha estar ministrando nos nossos corações, Jesus, derramando a Tua bênção sobre nós, Jesus, concretizando nos nossos corações, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar Teu rosto em ti e conceda Tua graça e te dê paz. E a igreja declara: amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar Teu rosto em ti e conceda Tua graça e te dê paz. Amém, amém, amém. Nós recebemos, Jesus, de Ti, Senhor, a graça que foi concedida a nós, Deus. Nós recebemos, Jesus. Com fé nós recebemos a unção que foi declarada para o Seu povo, Jesus. E as próximas gerações, Senhor, cantarão, verão, Senhor, que o Senhor é bom, Jesus. Porque o Senhor é bom, Jesus. O Senhor é bom, Senhor. E o Senhor nunca falha, Jesus. Aleluia, Jesus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado. Obrigado, Senhor. Nós confiamos, Jesus. É por Ti. E de dia e de noite, sua entrada e saída, e teu riso e teu choro é contigo, é por Ti, é contigo, é por Ti, é contigo, é por Ti, é contigo.
choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo. Nós abençoamos, Jesus, as famílias dessa casa, Senhor, dessa igreja, Senhor. Nós abençoamos, Jesus, cada casamento, cada lar, cada criança e aqueles que estão sendo gerados desde o ventre, Senhor. Nós abençoamos e pedimos que a unção do Senhor esteja sobre cada um, de dia e de noite, por detrás e por diante, ao seu lado e com eles. Eles saberão que o Senhor é com eles, Jesus, a todo momento, Deus, que eles não se desviem, Jesus, nem para a direita nem para a esquerda, que eles saibam que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é o único Deus a quem nós servimos, Jesus. Nós abençoamos essa casa, Jesus, a começar da nossa liderança que está no Brasil agora, preparando para voltar. Toma aquela família em tuas mãos, Jesus, do pastor e da Carla, em nome de Jesus. Toma a Lília e a Bela em tuas mãos. Nós abençoamos aquela família pastoral desde agora, que o Senhor vem estar trazendo eles com uma nova unção, um renovo vindo de Ti, Jesus, novos projetos, que venham acordar novos sonhos, novos desejos, que o Senhor venha dar a eles visões, Jesus, que o Senhor venha estar prosperando o ministério que o Senhor deu a eles, Jesus, que por detrás, por diante, em todos os lados, Senhor, o Senhor venha estar com eles, ser com eles, meu Pai, que em nome de Jesus eles venham carregar com braços fortes o ministério que foi concebido a eles, Jesus. Que essa igreja, Deus, como ovelhas de Cristo, venhamos estar prontos a servir e servir com alegria, Jesus, no meio da tua casa. Que no meio de nós, Senhor, não venha ter apatia espiritual, Jesus. Que do meio de nós, Senhor, venha ter o fervor do Espírito Santo. Que venhamos ser fervorosos em Espírito, Jesus. Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, Jesus. Nos ensina a ser mais como o Senhor, Pai. Que venhamos receber da tua unção com alegria, Jesus, não como um fardo pesado. Porque o fardo mais pesado o Senhor pagou naquela cruz por nós, Jesus. Nós ministramos essa bênção sobre essa família, Jesus. Venha, meu Deus, trazendo eles, Jesus, que eles venham sentir a tua presença na saída deles do Brasil até chegar aqui, Jesus. Que eles venham, meu Deus, recebendo as respostas do Senhor a cada passo, Jesus. Que em nome de Jesus, que as nuvens do Senhor venham estar guiando eles, como o Senhor fez ali com o povo no meio do deserto. Que o Senhor venha estar com eles, Jesus, a todo momento na caminhada, Jesus. Que eles venham sentir-se, meu Deus, abraçados pela igreja do Senhor. Que eles venham se sentir acolhidos pelas suas ovelhas, Jesus, e amados pelo Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque cada um de nós está sendo guardado debaixo das tuas asas, Jesus. E que o seu nome venha a ser louvado no nosso meio, hoje e sempre, em nome de Jesus. E a tua igreja diz: amém. Aplauda o Senhor. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar por um momento. Amém. Culto abençoado. A presença do Senhor está no nosso meio. Glória a Deus, né? Estamos chegando ao final do nosso culto. Nós vamos ver ali na tela agora as nossas programações que a igreja tem para próximas semanas, próximos dias. Amém? O irmão pode, por gentileza, colocar. Os irmãos prestem atenção nos avisos. A paz do Senhor, igreja, eu sou a Rebeca e hoje eu estou te convidando, ou melhor, Jesus está te convidando a vir participar na casa do Senhor, toda quarta-feira às 8 horas.
E não seja fiel só no seu dinheiro, mas também na presença na casa do Senhor. Jesus te espera e eu também. Olá, papais, a paz, passando aqui em nome do Departamento Infantil, lembrando que logo estamos retornando às classes normais com os nossos pequenos, estamos tentando buscar mais conhecimento, aprimorar mais para assim edificar, estruturar melhor o Departamento Infantil. A seara é grande, se você deseja ser um ceifeiro, por favor nos procure, a Edmar, secretária da igreja. Vamos estar engajados nessa obra, irmãos. Nossas crianças é o futuro, né? O futuro da igreja, os pequenos, grandes missionários. E ainda estamos tendo classe única devido ao verão. Contudo, as crianças estão sendo ministradas. Converse com eles, pergunta o que eles têm aprendido ali. Peça eles para repetir a história e assim, enfatizando, memorizando, né? Aquilo que eles têm aprendido ali aos domingos. Em nome de Jesus. Um abraço. Me render aqui em adoração, em resposta a ti, a uma ação. Me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei. Agora nós temos aí a lista dos... O irmão pode permanecer lá. Os irmãos que estarão de aniversário essa semana, amém? Radassa, Alice Chagas, Jéssica Matos. Será que vai ser no hospital o aniversário? Juvenil Oliveira, amém? Jorge da Fonte, amém? Aí está. Se você que está aniversariando essa semana está aqui e quiser vir à frente, por gentileza, venha aqui agora. Convido os irmãos que se coloquem de pé por esse momento. Vamos estar encerrando com uma oração. Queremos também agradecer e estamos felizes de rever a irmã Irineia, né? Irineia, que está aqui no nosso meio também, esposa do pastor, né? Que esteja abençoando. Enquanto o pastor vai retornar quando? Eu vou, dia 1º de setembro, eu vou embora. 1º de setembro? 2 domingos. Então vamos tê-los aqui com a gente ainda um tempinho. 2 domingos ainda, amém. Né? Nosso pastor está voltando no próximo domingo, já vai estar aqui, amém. Nós temos uma programação especial, né? Domingo que vem, na escola dominical. E então os irmãos venham assistir, né? Conosco aqui, vai ser uma programação especial, ok? Então, vamos orar aqui, o pastor vai estar orando pelas crianças, pela mamãe, que... expectativa, né? Amém? Amém. Estenda as mãos para cá e abençoar essas vidas aqui, irmãos. Pai, nós oramos por essas preciosas vidas que aniversariam essa semana. O meu filho que está lá no Brasil está aniversariando hoje. Que a tua bênção, que a unção do Senhor seja sobre eles, ó Pai. Dando eles a vitória, quebrando todo o mal, todo o jugo, tudo aquilo que é contra a comunhão deles com o Senhor seja quebrado. E que eles tenham muitos e muitos anos pela frente, todos eles, ó Pai, anos ungidos, na tua presença, vivendo, te servindo com alegria. Assim que nós os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quarta-feira tem o culto, né? Domingo que vem, novamente. Levanta sua mão para o alto e que o amor do nosso Deus e eterno Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a comunhão e as consolações do doce e poderoso Espírito Santo, que nos dá unção para quebrar todo o jugo que vier contra nós. Seja assim até o dia que o Senhor nos buscar. É assim que nós cremos e oramos em nome de Jesus. Se você crê e recebe, diga amém. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão.
alguma coisa lá embaixo? Tem uma confraternização lá embaixo.